Oi gente, tudo bem? Sou o Pedro. Bom, alguns de vocês já me conhecem, outros talvez não, ou me conhecem muito pouco. Eu estou representando a IPI de Balneário Camboriú e estou muito feliz de poder fazer essa aula, poder reencontrar com vocês, mesmo que através do vídeo. E antes de iniciar a aula, eu gostaria de mandar meu recado para vocês, dizendo que eu espero que vocês estejam todos bem, todos se cuidando, né, nesse momento difícil que a gente está passando, né, o mundo está passando por um momento muito difícil, mas eu peço a Deus que Ele esteja guardando vocês, a família de vocês, dando saúde, suprindo vocês aí no que vocês estiverem precisando. O tema de hoje é um tema muito importante que abrange todos os indivíduos da igreja, do corpo da igreja, e todos têm que saber desse tema, que ele é muito interessante, inclusive para um estilo de vida cristão. E o tema de hoje vem como uma pergunta, que até seria uma pergunta retórica. Na verdade, a pergunta retórica é aquela que você responde através da pergunta mesmo. A pergunta mesmo se responde. Então a pergunta retórica de hoje é certo amar meus inimigos? Bom, quando a gente lê esse tema, lê essa pergunta, a gente tende a pensar em algum inimigo, lembrar de alguma pessoa que a gente considera como inimigo, ou alguma coisa que a gente vê como inimigo, ou até mesmo um animal, alguma coisa que nos faz temer, ou alguma coisa que nos faz pensar de uma maneira má, né? Pensar de algo contra essa pessoa. Mas de fato, a gente deve amar os nossos inimigos. Na verdade, a Bíblia diz que o amor é o dom supremo de Deus. Então, se nós temos o amor de Deus em nós, também devemos amar as pessoas, amar o nosso próximo. Quando a Bíblia diz que amar o próximo é amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Hoje vamos aprender um pouco sobre esses homens que amaram seus inimigos, qual foi o tipo de amor que eles tiveram e por que eles amaram. Também vamos descobrir através da história que eu vou contar o que aconteceu com os personagens. Mas isso vai ficar lá pro final. Espero que vocês acompanhem. Uma questão rapidinho agora para pensar. Quem não tem aquele colega que sempre fica te zoando na escola, ou aquele cara que fica te enchendo o saco, aquela pessoa, aquela menina que fica te enchendo o saco, aquela sua colega que fica sempre te enchendo o saco. Sim, existem pessoas assim, existem pessoas que até zombam de você por conta do seu aspecto físico, porque você não sabe fazer alguma coisa, ou até mesmo por conta da sua crença, por causa daquilo que você acredita. Mas isso infelizmente acontece não só com crianças, adolescentes, mas também com adultos e pessoas mais velhas. Sempre vai ter alguma pessoa tentando zombar de você, sempre vai existir essa pessoa perversa tentando te rebaixar. Mas o principal é saber que somos cristãos e que vivemos segundo a cultura do reino de Cristo, segundo o evangelho de Cristo. E vivemos em amor. Esse amor está em nós. E nós vivemos também para amar as pessoas, mesmo aquelas que nos zombam, mesmo aquelas que tentam nos rebaixar. Bom, a história de hoje é bem sobre isso. Existia um menino chamado Juca na escola que era sempre zoado por dois alunos de lá, falando que ele era muito bonzinho, que ele não se dava muito bem com as coisas e que ele era mais na dele. Realmente, o Juca era mais na dele, só que esses meninos achavam que por ele ser diferente, eles deviam zoar e fazer o que quisesse com ele. Então um dia eles zoaram tanto o Juca a ponto de empurrá-lo contra a parede e ele levantar muito bravo para querer até brigar com esses meninos. Sorte que ele não foi brigar com eles, porque um amigo dele chegou e veio apaziguar a situação, dizendo que ele era um menino cristão e que Deus não se alegrava nesse tipo de discussão. Na verdade, ele devia amar aqueles inimigos. Mas e será que ele conseguiu? Realmente, vocês devem saber porque o Juca ficou bravo, né? Ninguém gosta de ficar sendo zombado todos os dias, e ainda mais quando é uma zombaria excessiva, né? A ponto de os alunos terem empurrado ele e ficar dando risada da cara dele por conta da situação que ele estava, né? A situação que ele ficou. Isso é uma situação muito chata e ninguém gostaria.
Só que também a gente não pode partir para agressão, assim como o Juca quis a princípio, né? Mas e você? Será que você já passou por alguma situação igual a essa, na escola ou na rua? E você soube lidar com isso? Bom, se você passou por uma situação como essa, você sabe que é muito difícil amar aquele que é seu inimigo, ou aquele que fica te zombando na escola. Talvez pensar nisso faça você lembrar de alguma situação que você passou. Seria legal que você compartilhasse com seu pai ou com sua mãe sobre essa situação. Se eles não sabem ainda, seria muito legal você contar e explicar para eles a situação que aconteceu, falar o que vocês sentiram no momento e como vocês agiram. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por momentos muito piores do que esse de Juca e foram mais do que zombados e sim humilhados, assim como o próprio Jesus Cristo, que morreu numa cruz, claro, que por nós, mas teve que aguentar toda essa humilhação e zombaria por amor de nós. Outro homem também que é muito conhecido e é muito importante saber da história dele é Estevão. O Estevão era muito conhecido pelo seu trabalho feito na igreja, principalmente com as viúvas e os filhos delas. Ele também operava sinais e maravilhas e vivia falando de Jesus. Tudo que ele fazia, na verdade, era em nome de Jesus. Os judeus não gostavam muito daquilo que ele falava, nem daquilo que ele fazia, principalmente porque ele vivia falando de Jesus. Então, bolaram um plano para prendê-lo, inventando mentiras sobre ele, e conseguiram, com essas mentiras, prender ele e com mais mentiras condenar ele ao apedrejamento. Mesmo Estevão sendo julgado por essas pessoas, e mesmo Estevão sendo apedrejado por elas mais para frente, ele nunca deixou de amar essas pessoas, nunca deixou de falar também do Evangelho de Cristo, do Evangelho que salva e que liberta as pessoas. Ele mesmo pediu para que Deus perdoasse o pecado daqueles que estavam matando ele, daqueles que estavam jogando pedras nele até que ele morresse. Isso é um amor muito grande. Isso é você amar aquele que está te ferindo. Isso é um amor muito louco. É esse amor que Cristo nos amou. Foi com esse amor que Cristo nos amou, porque nós ferimos a Cristo com o nosso pecado. Nós nascemos em pecado e não importa a nossa idade. Não importa aquilo que a gente fez de bom. Não. Sempre vai importar a obra de Cristo em nossas vidas. Porque se não fosse a obra dele, também não seríamos salvos. A aprendizagem aqui é sobre a vida de Estevão, mas também remete à vida de Cristo, que nos amou, mesmo com que a gente fosse pecador, mesmo com que a gente ferisse ele com o nosso pecado. Estevão amou aqueles que feriam eles com as pedras, do mesmo jeito que Cristo nos amou. Esse é um amor muito louco. Eu estou à procura desse amor e eu espero que vocês também procurem amar as pessoas dessa forma, com amor incondicional. Não importa se vocês estejam sendo zombados, não importa se vocês estejam sendo atacados pelas pessoas, rebaixados pelas pessoas, que vocês continuem amando elas. Uma das formas de demonstrar o amor por essas pessoas é fazer como o Estevão fez, orando por elas, intercedendo, pedindo para que Deus perdoe essas pessoas, porque na verdade elas não sabem o que fazem. Jesus repetiu isso na cruz. Na verdade, Jesus fez antes na cruz, dizendo que aqueles que o matavam não sabiam o que estavam fazendo. Na verdade, que amor é esse? Sim, foi com esse amor muito louco que Jesus nos amou, foi com esse amor extraordinário que Jesus nos amou. E é com base nesse amor que Estevão amou aqueles que estavam perseguindo ele, aquele que estava matando ele, aqueles que estavam zombando dele, julgando ele por crimes que ele não cometeu. É esse amor que devemos buscar, amar os nossos inimigos. Respondendo a questão, é certo sim amar os nossos inimigos, é mais do que certo.
Para fazer essa aula, a gente busca alguns textos, na verdade são dispostos alguns textos para nós, que são muito importantes, que a gente não pode deixar de lado. Apesar de eu contar a história de um jeito mais falado do que lido, eu espero que vocês tenham entendido. Alguns dos textos, assim como a vida de Estevão, está em Atos de 6 e 7, fala sobre esse cenário todo, fala sobre o que aconteceu. Basicamente essa é a história que eu te contei. E existem também alguns textos que são muito importantes a gente ler e memorizar. E por último, não menos importante, eu vou ler os versículos que estão contidos em Romanos 12, 20 e 21, que é o versículo chave desse estudo. É o que traz a nós a luz para tudo isso que a gente estudou hoje. E lá está escrito assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vences o mal com o bem. Eu sei que vocês devem estar se desenvolvendo em diversas áreas da vida de vocês, mas eu peço que vocês não esqueçam disso. Que o bem vence o mal. É fazendo o bem que você vai vencer o mal. E é isso que você tem que ter em mente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham também me entendido, né? Eu também estou me habituando em gravar para uma câmera uma aula sem estar com as pessoas perto. E o meu pedido hoje é para que vocês coloquem em prática, né? Primeiramente, se vocês lembraram de alguma coisa que aconteceu no passado, ou se vocês lembraram de alguém que vocês têm por inimigo, de alguém na escola, que vocês conversem com o pai de vocês, dizendo a eles o que aconteceu, dizendo a eles as situações, como vocês lidaram com as situações e como estão lidando. Também, outra aplicação prática desse conteúdo seria que vocês lessem também novamente aquilo que eu li, aquilo que eu disse aqui, que é muito importante, né? Lê Atos 6 e 7 para saber certinho a história de Estevão. Lê Salmos, Salmos 34, 14. Seria legal vocês lerem o Salmos 34 inteiro com a família de vocês. E os outros versos, né? O Mateus 5, 44 e Romanos 12, 20 e 21. Não só vocês, mas a família de vocês. E quem sabe mandar uma foto, quem sabe dialogar conosco aqui, mandar algumas perguntas. Eu não sei se saberei responder todas, mas espero saber. Se eu não souber também, eu vou buscar, vou ir atrás da resposta. Mas é isso, enfim. Desejo a vocês que vocês continuem sendo abençoados por Deus, guardados por Ele e tenham uma ótima semana. Abraço.